Porque quando nós entendemos como funciona aqueles que nos representam, né, que tem, como o Diego fala, humanos públicos, tá ali para representar o povo, a gente consegue entender melhor quem deveria estar em cada cargo. Eu brinquei ali no início que o Tiririca, ele falava no início: você sabe o que é que um deputado faz lá? Não, nem eu. Quando eu chegar lá, vou descobrir. A gente ri, brinca, mas é triste, essa realidade. Isso é verdade. E, infelizmente, é uma verdade, não é? É uma verdade, Carol. Nós precisamos fazer um trabalho de conscientização popular. Porque eu sempre falo que o poder emana do povo. Sim. E esse poder é exercido quando? Nas urnas, no voto. Sim. Então, se você, eleitor, não souber o que o seu representante faz, como você vai ter critérios para escolhê-lo? Claro. Então, temos que saber a função de cada um, temos que saber como que se faz para ser um candidato. Sim. E isso as pessoas vão se politizando, vão se conscientizando para mudar o nosso mundo. Nós precisamos de representantes que sejam realmente efetivos, que realmente falem a voz do povo, que preocupem-se com o bem público e não com interesses particulares. Às vezes as pessoas, né, começam, não tem mudança, não tem como mudar. Às vezes não tem por causa do povo. Exato. Porque às vezes, vai falar de política, então muda o canal. Não muda o canal aí não, viu, gente? Não muda não, que senão sua televisão vai queimar. Porque nós precisamos, às vezes as pessoas, elas às vezes pelo descrédito do dia a dia, elas têm até preguiça daquilo. Mas se nós não pararmos para analisar, nós nunca vamos mudar a nossa situação. A mudança está nas nossas mãos, só está nas nossas mãos. Nós somos quem escolhe os representantes. Então, é nós que vamos mudar, nós vamos mudar o país, nós vamos mudar essa cultura que está aí presente. Não adianta simplesmente, eu falo, bater panela e conformar, se não tiver esse processo de conscientização. Às vezes, né, a gente vê assim, nós tivemos tantas situações, cargo de presidente, logo depois da eleição, aí teve todo... Tem coisas que poderiam ter sido evitadas. Exato, né? exato. Se você não tivesse eleito aquele determinado presidente, você não teria aquele desgaste posterior. Por que às vezes a gente não tem não para e tem um trabalho de analisar antes do que um posterior, que é muito mais desgastante? Vamos dar um exemplo, né, Carol? Você lembra quem você votou nas últimas eleições? Pergunta para a população se ela se recorda quem foi o candidato eleito nas últimas eleições que ela colocou o voto na urna. Ela acompanhou o trabalho desse deputado estadual, deputado federal que votou nas últimas eleições? Então as pessoas às vezes votam porque alguém pede, é um conhecido. Às vezes é uma cesta básica. Aí nós já estamos entrando na seara de outra seara. Para um voto. Cesta básica, material de construção, toda forma. O Brasil, ele infelizmente, nós ainda temos essa endemia da compra de votos. Eu queria te perguntar, Lu, quais que são os requisitos para que uma pessoa ela possa se candidatar? Primeiro, para que qualquer cidadão possa ser candidato, ele tem que satisfazer alguns requisitos que estão lá na Constituição Federal, lá no artigo 14, parágrafo 3º. São 6. Primeiro, ele tem que ser nacionalidade brasileira, tem que estar no pleno exercício dos seus direitos políticos. Ele tem que ter o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, tem que ter, além disso, filiação partidária e uma idade mínima. Então, para qualquer cargo, de presidente a vereador, esses são os requisitos mínimos indispensáveis para a pessoa sair candidata, exercer o que nós chamamos de capacidade eleitoral passiva, que é ser votado. Sim. E aí, nós vamos ter aí... São vários cargos que vão estar aí, né, à disposição. Será que dá para a gente falar um pouquinho sobre cada um, para as pessoas entenderem um pouquinho? Eu vou tentar explicar um pouquinho desses requisitos para poder o nosso telespectador ter o conhecimento. Vamos lá. Nacional. Tem que ser um brasileiro. Exceção, portugueses que residam no Brasil podem também ser candidatos. Além de ser nacional, tem que estar no pleno gozo dos direitos políticos. Os direitos políticos são relacionados à capacidade de votar e de ser votado. No Brasil, a gente não fala em cassação de direitos políticos, mas eles podem ser perdidos ou podem ser suspensos. Exemplo, se você adquire uma nova nacionalidade, via de regra, você perde a originária. Você deixou de ser nacional, não pode ser candidato. Outro exemplo. Você teve uma condenação criminal, transitada em julgado. O que é isso? Não cabe mais recurso nenhum. Você vai ter a suspensão
desses direitos políticos. Também não pode ser candidato. Além disso, tem que ter o listamento eleitoral, que é condição para você ser cidadão. Você tira o título eleitoral, você se tornou um cidadão. Você está apto a votar e a ser votado. Sim. Então, tem o alistamento, além disso, tem o domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral. Você quer ser candidato, você tem que estar domiciliado na circunscrição eleitoral pelo prazo mínimo de 6 meses. Então, vamos pegar agora. Quero ser deputado estadual. Ok. Quero ser deputado estadual, eu tenho, em Minas Gerais, eu tenho que ter domicílio eleitoral em qualquer lugar de Minas Gerais. Pelo prazo mínimo de 6 meses. Sim. Isso é importante para o nosso telespectador, porque esse prazo era 1 ano. Foi reduzido ano passado com a mini-reforma para 6 meses. Você acha isso favorável? Acho favorável. Eu acho favorável, sim. Por que eu acho favorável? Porque a lei, ela tinha prazos de 1 ano, prazo de 6 meses, e agora, com essa reforma que teve, ela unificou. E eu vou dar um outro exemplo também. Sim. Domicílio eleitoral não é o mesmo conceito de domicílio civil. Vamos dar um exemplo aqui. Você mora com a sua família numa cidade do interior. Sim. Aí você sai, larga a família e vai domiciliar, morar em outro lugar para trabalhar. Ok. Mas se você frequentemente, você visita seus pais lá no interior. Você tem domicílio eleitoral lá, porque o domicílio eleitoral ele é mais abrangente que o domicílio civil. Então eu posso me sair candidato lá naquela cidade, lá onde meus pais residem, porque eu tenho um vínculo familiar. E a Justiça Eleitoral aceita esse vínculo familiar como seu domicílio eleitoral, desde que você tenha esse domicílio pelo prazo de 6 meses. Entendi. E aí, além disso, tem que ter a filiação partidária. Sim. Filiação partidária. Não existe candidatura avulsa. Todo candidato tem que estar vinculado a uma legenda. Embora, em outubro do ano passado, o STF entendeu a repercussão geral de um recurso onde se discute exatamente a possibilidade de alguém ser candidato sem estar vinculado a um partido político. Isso ainda não foi decidido, esse recurso não foi julgado, só foi reconhecida a chamada repercussão geral. O que é isso? É a relevância daquela matéria para toda a população, para todos os cidadãos. Então, o que nós temos? Hoje eu tenho que estar vinculado a um partido político. E esse prazo de filiação é de 6 meses. É essa uniformização que eu falei do prazo do domicílio eleitoral ser condizente com o prazo de filiação. E a idade. Temos que ter uma idade mínima para pretender candidatar a qualquer cargo político. E essa idade vai ser variável. Sim. Então, nós vamos ter o quê? O seguinte, vamos começar. Vereador, 18 anos. Prefeito, vice-prefeito, deputado federal e estadual, 21 anos. Depois vem governador e vice, 30. Presidente, vice-presidente e senadores, 35 anos. Vai vendo, aí nós estamos vendo que são várias idades conforme o cargo político que eu quero disputar. E por que essa diferença? E até a responsabilidade, a função que cada um vai exercer. Exatamente, Carol. Lógico, você tem a responsabilidade, a maturidade, a experiência para ser um presidente, não vai ser a mesma que é exigida para um vereador. Mas você sabe, Carol, que isso pode, na prática, não efetivar. Vou dar um exemplo aqui. Se nós tivermos o prefeito e o vice, por algum motivo afastado, faleceram os dois, quem vai ser chamado para substituir o prefeito e o vice, que houve a vacância dos cargos? O presidente da Câmara, que é um vereador. E qual que é a idade mínima para ser vereador? 18 anos. O mesmo acontece com o presidente da República. Vamos supor que nosso atual presidente, por qualquer motivo, saia, seja afastado, ou seja, haja vacância do cargo do presidente. Quem vai substituí-lo? O presidente da Câmara. E o presidente da Câmara, por ser deputado, a idade mínima já é de 21 anos. Então, você pode ter alguém com 21 que o Constituinte falou, não, para ser presidente, a idade mínima tem que ser de 35 anos. Então, isso na prática, para se candidatar, você tem que ter essa idade, mas pode ser que alguém com uma idade inferior venha assumir o cargo. Aprendendo mais aqui sobre os cargos políticos, sobre aquilo que é necessário. Vamos falar de uma maneira rápida, Lu, sobre os cargos. Vamos começar ali pelo presidente. Quais são algumas características, a função que o presidente não pode ali, ó. O presidente ele é responsável por escolher ministros, representar o país no exterior, definir o repasse de verbas aos estados e municípios, sancionar, promulgar e fazer leis.
Primeiro, nós temos que deixar claro aqui que presidente, governadores, prefeitos fazem parte do poder executivo. Isso. E qual que é a função típica, primordial do executivo? Administrar. Executar as leis que são elaboradas pelo Poder Legislativo. Sim. Então, o presidente tem inúmeras funções, todas elencadas lá no artigo 84 da nossa Constituição. E aqui nós temos alguns exemplos, como escolher ministro. Nós estamos vendo aí a celeuma que está tendo na posse da ministra do Trabalho, que Sim. foi nomeada pelo presidente. Então, ele tem essa função. Ele representa o Brasil no exterior, ele define as verbas que vão ser passadas ali para os estados, para os municípios. A gente constantemente vê na televisão os prefeitos, passeatas dos prefeitos, lá em Brasília, com o pires na mão, exatamente porque o presidente vai definir qual é esse repasse que será feito ali aos estados e municípios. É verdade. Tem também, vamos falar um pouquinho sobre o governador. Pode colocar na tela. Ou é o senador primeiro? Então, vai deputado federal. Deputado federal propõe leis federais e votam para que elas sejam aprovadas também, fiscaliza o Poder Executivo. Agora nós vamos escolher, nessas próximas eleições, os nossos deputados federais, Sim. os nossos representantes lá no Parlamento em Brasília. Então, deputado federal, estadual e vereador compõem o Poder Legislativo. Função primordial é elaborar as leis, cada um no seu nível de atuação. Os deputados Sim. federais, leis federais, os estaduais, leis estaduais e os vereadores, as leis municipais. Então, eles vão propor, votar pela aprovação da lei, pela modificação, pela extinção e, principalmente, fiscalizar o Poder Legislativo. A gente vê sempre falando, vamos instaurar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que visa fiscalizar o Poder Executivo. Os vereadores também fiscalizam o prefeito, podendo propor a chamada comissão processante. Então, eles têm essa função de fiscalização e de elaboração das leis. E eu fico pensando aqui, Lu, a importância dos deputados federais ali, porque dependendo das leis que eles estabelecerem, elas vão afetar diretamente os estados, os municípios. Quando eles forem criar a deles, pode ter alguma coisa que pode amarrar ali. Isso é muito sério. A elaboração da lei é muito importante. Por quê? Porque o direito defendido ali é um direito nosso. Nós todos, como cidadãos, seremos afetados por aquilo que está sendo votado e aprovado. Então, é muito importante verificar qual é o projeto de lei, o objetivo daquele projeto de lei, porque isso vai afetar a sua vida, a minha vida e a do nosso telespectador. Com certeza. É de extrema importância. As leis são aplicadas em todo o país, no caso as federais, Sim. e, portanto, todos nós somos destinatários dessas normas. Isso é muito sério. Eu me lembro quando eu trabalhei ali na Ouvidoria Geral do Estado, Sim. e a gente trabalhava com todos, meio ambiente, educação, saúde, Sim. e chegava ali aquelas questões no jurídico, e aí você tinha que pegar, e aí você vê uma lei, um gargalo na outra, não é tão simples. Isso sem contar com os jabutis, que vai aprovar uma lei com o objetivo X e coloca um artigo com o objetivo Y. É verdade, é complicado. Vamos ver então o próximo cargo político aí, para senador. Tem a função aí de fazer emendas orçamentárias, processar e julgar crimes de responsabilidade do presidente da República, vice-presidente, ministros do STF. O interessante que eu falo quando a gente tem as funções, cada poder exerce uma função de forma típica. Então, o executivo administra, o legislativo legisla, o judiciário julga. Isso é assim, bem básico. Só que esses poderes também exercem funções de forma atípica. Então, quando o Senado vai julgar por crime de responsabilidade, por exemplo, presidente da República, ele não está exercendo a sua função natural, que seria de legislar. Ele está exercendo a função jurisdicional, ou seja, então todo poder ele tem a função típica e a função atípica. Então, os senadores também julgam. Sim. Eles julgam o presidente da República. Daí a importância. Eles representam ali os estados através do qual eles foram eleitos. Então, é importante esse processo de conscientização na nossa escolha. O próximo, bora lá. Governador, responsável pela segurança pública, pela educação, saneamento básico e abastecimento de água da população e transporte intermunicipal.
Exatamente. O governador, ali, enquanto chefe do Poder Executivo estadual, ele vai ali cuidar da nossa segurança pública, cuidar do abastecimento, da saúde, da área da educação. Então, essas são as funções do governador. E, além disso, temos que lembrar que todo chefe do Poder Executivo, falo, presidente, governador, os nossos prefeitos, eles têm também o poder de vetar e de sancionar as leis oriundas do Legislativo. Então, chegou aquele projeto de lei, pode ser barrado ali, por exemplo, uma lei estadual pelo governador, fala, não, essa lei aqui, por qualquer motivo, eu vou ali vetar, vou vetar um determinado artigo. Então, eles têm também, inerente à função, essa de sancionar ou vetar as leis. Tem mais um outro também, vamos lá, é o de deputado estadual. Sua principal função é legislar. Exatamente. A função é semelhante à dos nossos deputados federais, com a diferença que o âmbito de atuação dos nossos deputados estaduais é o estado pelo qual eles foram eleitos. Então, a mesma função que compete aos federais, compete aos estaduais. Vamos ali, primordialmente, elaborar projetos de lei, votar os projetos de lei que serão apresentados ao Executivo, fiscalizar a atuação do governador. Então, são as funções primordiais dos nossos deputados estaduais. E vamos falar aí, por último, prefeito e vereador. Prefeito exerce de forma típica a função administrativa, é responsável, por exemplo, pela saúde, e a do vereador, já coloca aí, aprova as leis que regem a vida aí dos cidadãos, como transporte coletivo, coleta de lixo, manutenção de vias públicas e fiscalização sanitária. Carol, vamos lá. Prefeito. Eu vou citar como exemplo, o nosso prefeito Alexandre Calil esteve semana passada com o presidente da República e conseguiu liberação de emendas de mais ou menos 20 milhões para o Hospital do Barreiro. Por quê? Cabe ao prefeito essa gestão da saúde em parceria com o Estado e a União. Então, ele, prefeito, que vai ter essa verba e vai decidir onde que ele vai alocar, qual a obra, qual o hospital que ele vai destinar. Então, ele é responsável pela gestão do município, né? Quais as obras serão realizadas, criação de creche, o ensino fundamental, tudo isso é função do prefeito, que não se confunde com a função do vereador. Isso é muito bom deixar claro, porque às vezes a pessoa fala, vou procurar o vereador para ele arrumar o hospital, para ele arrumar a creche, para ele pavimentar a rua do meu bairro. Isso não é função do vereador. Essa não é a função do vereador. O vereador é legislativo, ele vai elaborar leis que vão passar pelo crivo do Executivo e vai fiscalizar o Executivo. E não compete a ele fazer obras. Ele pode até escolher o nome da rua, mas pavimentar a rua não é função do nosso vereador, é função do prefeito. Então, essas funções, creche, hospital, a saúde, que é feita com essa parceria, educação, é função do Executivo. Então, não adianta você bater lá na porta do vereador cobrando dele funções que não xingar ele, que ele não fez nada. Que ele não fez nada em relação a funções que não competem a ele enquanto legislativo, enquanto vereador. Depois você fala, mas não fez, mas não está na esfera de atribuição dele. Então, você não tem como exigir o que ele não tem competência para fazer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.